Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Salve, salve, amantes da língua portuguesa, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje, em especial, nós vamos trabalhar elementos da comunicação por meio das questões. Eu espero que esse momento ele seja proveitoso para você. Espero que você absorva ao máximo o conteúdo que aqui nós vamos estudar e, óbvio, você consiga revisar por meio das questões todos os pontos necessários aos elementos da comunicação. Vamos lá? Na sua tela, nós temos aqui o nosso material, elementos da comunicação. Vamos começar com a primeira questão, que nos diz o seguinte. Questãozinha de número 1, nos diz assim. Canetinha. Sobre os elementos básicos da comunicação, assinale a alternativa correta. Bom, você já sabe como que é o proceder. Grifa aquilo que ele te pediu e vai para a sentença. Eu quero a correta. Vamos aqui. A comunicação eficaz ocorre apenas, cuidado com termos como apenas, somente, certo? Quando a mensagem é transmitida de forma escrita, errado. Por quê? Porque a comunicação eficaz ela pode ser tanto de forma escrita, como ela pode ser também de forma sonora. Olha para mim, pode ser por meio de um som. A comunicação também ela pode acontecer por meio da oralidade. Ela pode acontecer por meio, por exemplo, do visual, sem ser algo escrito. Por exemplo, você tem ali os sinais de trânsito. Você tem um sinal vermelho. Você já sabe o que o sinal vermelho significa. O sinal amarelo, o sinal verde. Né? Todos estes sinais você conhece, apesar de não haver algo escrito, nítido. Por exemplo, o vermelho, siga. Não há um termo, siga. Não, mas você consegue inferir. Por quê? Porque você detém aquele código. O código de quê? O verde, por exemplo, indica siga, o vermelho indica pare, o laranja indica atenção. Então, veja, não é somente quando eu tenho ali algo que está propriamente dito escrito, tá? Vamos lá na letra B, que nos diz assim, a pronúncia correta das palavras e o tom de voz adequado são aspectos dispensáveis no atendimento ao público. Não, isso aqui tá errado. Por quê? Porque quando eu vou me direcionar aqui ao meu interlocutor, o interlocutor em relação ao seu receptor, ao receptor da sua mensagem, o que é que eu tenho? Tanto o transmissor da mensagem, que é o remetente, quanto o seu receptor devem sim serem atendidos da melhor forma possível. Então, o tom de voz é importante? Sim. Não é um elemento dispensável, ok? Tanto o tom de voz quanto a grafia das palavras. Letra C. O processo de comunicação, o receptor, aquele que recebe a mensagem, não influencia na forma com que a mensagem é interpretada. Tá errado. Por quê? Porque claro que há uma influência direta do receptor da mensagem sobre a interpretação do que ela vai possuir. Gabarito, portanto, letra D, a comunicação eficiente depende da clareza, depende da concisão e da adequação ao público-alvo, com certeza. Por exemplo, o magistrado, quando ele vai quando ele vai conversar com uma pessoa comum, né, com um cidadão comum, um cidadão que não detém o conhecimento sobre determinados aspectos jurídicos, ele precisa adequar a sua fala à fala do cidadão, ele precisa adequar a situação comunicativa na qual ele está inserido, a fim de que o cidadão compreenda os seus direitos, os seus deveres, principalmente o contexto ali, sei lá, de uma lide, de uma causa a ser estabelecida. Vamos continuar? Bom, vamos lá. Questãozinha de número 2, aqui sim, olha para mim.
A questão de número 2 é a típica questão que você vai utilizar para revisar, certo? Então você vai bater o olho, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, certo? Vamos lá. Ó, nós temos basicamente 6 elementos da comunicação, ok? Quem é que estabelece isso? É Roman Jakobson. Nós temos o seguinte, ó, o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal e o referente. Todos estes são elementos que compõem a comunicação. De novo, quais são os elementos da comunicação? Emissor, receptor, mensagem, código, canal e referente. Tranquilo? Vamos devagarinho? A primeira diz assim, ó, quem recebe a mensagem? Ora, quem recebe a mensagem nada mais é do que o receptor. Não é o que está recebendo? Então ele é receptor, 2. Se é 2, eu risquei a letra B. Tranquilo? Vamos continuar. Depois eu tenho o seguinte, ó, formado por um conjunto de sinais, organizados de acordo com determinadas regras, em que cada um dos elementos tem significado em relação aos demais sinais. Então, veja, eu tenho uma relação estabelecida entre diversos sinais que eles estão. O que é que eu tenho aqui? Vou apagar esta partezinha aqui, ó, e vou dando check à medida que formos avançando. Vamos aqui. O emissor, o receptor, na verdade, nós já vimos. Aqui nós temos o que nós chamamos de, ó, código. O código é um conjunto de sinais. Para que você saiba a respeito daquela informação, do que está sendo estabelecido, você precisa conhecer o código. Concorda? Sim. Então, este é o código. A definição de código, conjunto de sinais. Então, aqui já é 4. 2, 4. Se é 2, 4, a letra D foi pro saco, ó. Foi pro saco. Depois, deve garantir o contato entre o emissor e o receptor. O que é isso, Marcelo? Esse é o que nós chamamos de canal. Então, ó, 5. 5 aqui é o canal. Bom, se bater o 5 é o canal, a letra A foi também pro rodo. Ficamos com a letra C de casa. Continuando. Quem emite a mensagem? Ora, esse é o emissor. Tá batendo? Tá batendo. Já foi o 1 também. Depois, é o objeto da comunicação. É constituído pelo conteúdo das informações transmitidas. O que é isso? Isso é a própria mensagem. A mensagem em si é o conteúdo da informação que está sendo veiculada. Então, 3. Ok, tá batendo também. 3. E por fim, só nos restou aqui o VI, que é o 6, que é o referente. O que é o referente? A situação, ou são as situações às quais as mensagens se referem. Ou seja, aquele termo ao qual a mensagem faz remissão. É também chamado referente de contexto. Referente ao contexto. Vamos lá? Vou desenhar o bonequinho aqui, só para que você revise comigo. Nas demais questões vai ser paybuff. Nós vamos analisar, certo? Eu tenho aqui o emissor, que eu vou chamar de IE. Eu tenho aqui o receptor, que eu vou chamar de R. Tudo bem? Entre eles vai haver a transmissão de uma informação. Ora, esse emissor ele vai usar um canal que pode ser, por exemplo, a voz. Ó. Ele vai utilizar a sua voz para ecoar aqui uma informação. Então, a voz, por exemplo, nesta comunicação seria o canal. A mensagem seria justamente aqui, ó. A mensagem seria justamente o que ele coloca aqui na 3, ó. Ó, objeto da comunicação constituída pelo conteúdo. Então, a mensagem, ela viria bem aqui, ó. A mensagem é o conteúdo das informações. Ok. Depois, há ainda um código, certo? Que nós vamos chamar de CO. Código, que seria, por exemplo, se eu estou falando aqui da língua portuguesa, o código aqui seria o quê? A língua portuguesa, certo? Os dois precisam dominar. Se esse daqui fala português e esse daqui só fala inglês, por exemplo, não vai haver comunicação. Isso é óbvio, né? Emissor, receptor, mensagem, ok? Código, canal, nós já vimos também. E o referente é o contexto. É justamente a situação na qual eles estão, ó, inseridos aqui. Tranquilo? É o contexto da mensagem. Olha para cá. Marcelo, como é que eu não vou confundir mensagem com o referente ou contexto? Vamos aqui. Vamos dar um exemplo. Vamos trabalhar aqui em um exemplo. Imagine você que eu chegue para alguém em um determinado contexto e diga assim, olha, amanhã fará sol. Eu chego para alguém, amanhã fará sol. Essa pessoa compreende a minha mensagem? Ó, se ela fala português, se ela tem um sistema cognitivo ok, se ela consegue compreender, escutar, enfim, um aparelho auditivo ok, tudo dentro dos padrões, dentro daquilo que se espera, ela vai conseguir compreender. Se eu digo amanhã fará sol, ela vai conseguir compreender que amanhã fará sol, ok? Ok. Mas imagine uma pessoa que não conheça o sol, não saiba o que é uma situação de sol, não saiba o que é sair ao sol. Uma pessoa que só viveu em sua vida em situações de noite, ou seja, lá onde ela morou, sei lá, em um determinado local do mundo, não havia sol, era sempre noite. Essa pessoa vai saber acerca do que eu estou tratando? Não. Ela compreendeu. Imagina que ela fala português. Ela compreendeu a informação que eu disse? Olha, amanhã fará sol. Compreendeu. A informação em si, o código em si, ela compreendeu. Ou seja, a mensagem, aquilo que eu transmiti, ela compreendeu. Mas o referente ela não possui. Por quê? Porque ela não sabe o que é fazer sol. Veja que ela não faz uma remissão a algo. Outro exemplo. Imagine você que você chegue para o seu pai ou para a sua mãe, certo? Diga assim, mãe, eu comprei um iPhone. Sua mãe vai compreender.
Vamos pegar. Eu comprei um iPhone. Sua mãe não sabe o que é iPhone. A mensagem ela recebeu. Você foi lá, pagou por algo e recebeu algo em troca. A mensagem tá ok. Mas se ela não souber o que é iPhone, ela vai ter o referente relativo àquela situação? Não vai. Ela não sabe o que é um iPhone, logo o referente ou o contexto ela não tem. Compreende? Então a mensagem tem muito mais a ver com a capacidade de recepção daquela informação por parte de quem está ouvindo, seu receptor. Já o referente tem a ver com o contexto propriamente dito. Será que ele detém aquela capacidade cognitiva, ou seja, aquele referente associativo, aquela imagem acústica que se forma à sua cabeça ao falar daquele determinado objeto, daquela determinada circunstância? Compreende? Então é basicamente isso. Vamos lá, vamos continuar. Tem muita questão. 3. Elementos da comunicação dizem respeito a cada aspecto presente no fluxo comunicativo, desde o momento em que a mensagem é emitida até quando é recebida e compreendida. Na ausência ou no mau uso dos elementos, diz que houve um ruído. Quando há um problema na transmissão, há um ruído na comunicação. Significa dizer que ela não foi bem sucedida. Os elementos da comunicação são o emissor, o receptor, a mensagem, o referente, o canal e o código. Basicamente aquilo que a gente estabeleceu. Nas alternativas abaixo, as definições estão de acordo com os elementos da comunicação, exceto, ele quer a exceção. Bora buscar. Perdão. A letra A diz, emissor ou locutor é quem a mensagem, a quem a mensagem é dirigida. É isso? Não, né? Esse não é o emissor. A quem a mensagem é dirigida é o receptor. Então o nosso gabarito é a letra A, tá errado. Referente ou contexto é o assunto que perpassa ali o ato comunicativo, certo? O canal ou veículo é o meio pelo qual a mensagem é difundida, certo? Mensagem é o texto verbal ou não verbal propriamente dito. Sua estrutura textual, certo? E letra E, código é a forma como a mensagem é organizada, conjunto de sinais, falou em sinais, falou em código, conjunto de sinais organizado de maneira que tanto o locutor quanto o interlocutor consigam ou conheçam e tenham acesso. Correta a letra E também. Muita atenção, que quem costuma cobrar bastante esse conteúdo é a Fundação Getúlio Vargas. E ela trata exatamente assim, numa situação comunicativa. Vamos analisar a questão de número 4? Diz assim, analise o seguinte excerto retirado do texto 3. Por exemplo, na frase 1 abaixo, sabemos pela terminação do verbo comprar que a ação que ele designa ocorreu no passado. Ou seja, antes do momento em que a frase foi dita. Mário comprou uma vara de pesca. A terminação ou, que exprime esse passado, é adicionada à raiz verbal compra. Raiz de um verbo regular de primeira conjugação da língua. Veja que ele deu um contexto aqui, Ele colocou em uma situação, certo? Ele diz, o excerto apresentado é centrado em qual elemento da comunicação? Toma muito cuidado. Qual que é o principal elemento da comunicação aqui associativo? Lembre-se de que, se ele está falando da própria língua, veja, ele está falando do verbo, O verbo tem a sua terminação ou, exprime, a raiz verbal compre. Ele está falando da própria língua. Ou seja, ele está falando de um código. Ele fala de um código. Ele exprime a relação aqui a ver com o código, certo? Ok. Então, qual que é o foco aqui? O foco é o código da transmissão. Tranquilo? Gabarito é a letra B na 4. 5. As opções a seguir apresentam várias situações comunicativas em que a comunicação não está bem estabelecida. Assinale a opção em que a razão, cuidado, a razão de não se estabelecer uma boa comunicação está corretamente identificada. Então ele vai dar uma situação e ele vai dizer, olha, está errado por causa disso. Olha, não conseguiu se comunicar por causa disso. Vamos ver? Bora. Ele quer estar corretamente identificado. Vamos primeiramente na letra A, que diz assim, na discoteca, os dois membros de um casal de estrangeiros tinham dificuldade de ouvir as palavras um do outro, pois a música estava bastante alta. O que é que impediu aqui de eles se comunicarem? O barulho, né? Então aqui tinha um barulho, e o barulho fez com que o casal aqui não conseguisse se comunicar. Ele diz que o motivo da não comunicação é o código empregado ser a língua estrangeira. Não, eles são um casal de estrangeiro, então os dois sabem falar a língua estrangeira. Consegue perceber, Os dois falam a língua estrangeira. Vamos supor, os dois são norte-americanos, os dois falam inglês. Ora, foi o fato de falar inglês que dificultou aqui a mensagem? Não. O que fez com que a mensagem fosse dificultada foi o barulho, então a letra A está errada. Vamos na B. Um arqueólogo luta há 20 anos para o entendimento de umas frases numas placas de argila. Calma aí, ele diz, o desconhecimento do código empregado. Ora, tá há 20 anos que ele está buscando, que ele está pelejando entender o que é que está ali na placa de argila. Faz sentido eu dizer que é o desconhecimento do código? Faz. Por quê? Porque ele não sabe qual é o código que foi empregado, certo? Ele não sabe qual que é a mensagem. O arqueólogo luta há 20 anos para o entendimento de frases em uma placa de argila. Ora, se ele tenta descobrir, se ele tenta decifrar, é porque ele não sabe ainda o código. Faz sentido? Faz. A letra B é nosso item. C. João não sabia dizer se a frase a demissão do secretário se referia à demissão feita pelo secretário ou à demissão do próprio secretário. Então veja, há um problema. Palavras não adaptadas às circunstâncias. Não, isso aqui é uma ambiguidade. Não é palavra não adaptada à circunstância, correto? Então, está errado também
essa nossa sentença. Por fim, a letra D, o professor não conseguiu entender o que estava escrito no texto do aluno. Ó, ele diz que o meio de comunicação foi mal escolhido. Não, o problema aqui não é o meio de comunicação, né? Deve ser a letra, né? Ó, se ele não conseguiu compreender o que estava escrito, é a letra, certo? Então, o código mal utilizado do aluno, né? O aluno utilizou da maneira incorreta o código, ok? Gabarito letra B na 5. 6. Observe a seguinte situação comunicativa. Vamos lá. Com a finalidade de seduzir sua companheira, o pianista se assenta ao piano e interpreta uma bonita valsa. Ok, ele deu a situação comunicativa, ok? Vamos ver o que é que ele diz. Em relação a essa situação comunicativa, é correto afirmar que, vamos lá, o emissor da mensagem é o piano. É isso mesmo. Quem está emitindo a mensagem ali é o piano? Não, né? O emissor da mensagem é quem? É o pianista. Ó. O piano é o meio que ele está utilizando. Ó, letra B. O receptor da mensagem é a companheira do pianista, correto, ó. É para ela que ele fez ali, que ele tocou, né, o piano. Então, ok. Porque veja a situação, com a finalidade de seduzir sua companheira. O pianista se senta ao piano e interpreta uma bonita valsa. Então, quem é que está ali ouvindo? Quem está recebendo a mensagem? Ora, a companheira do pianista. O código da mensagem é o ritmo da música. Não, o código empregado ali dentro daquela situação vai depender. Como é que ele está interpretando essa música? O código pode ser a partitura, né, do que ele está tocando ali. O código dentro daquela construção pode ser, sei lá, se ele estiver cantando, né, se ele não estiver só interpretando, pode ser a língua portuguesa, o código pode ser a língua espanhola, a língua italiana. Ele não diz. Só diz que é o ritmo da música. Não, o ritmo da música não é o código, certo? Letra D. O canal da mensagem é o visual. Não. Não. O canal é o canal auditivo, certo? Ah, Marcelo, mas ela está vendo ali. Ok, ela está até vendo. Mas o canal por meio do qual ela recebe a interpretação da valsa, se ele é pianista, óbvio, é o som. Então tá errado a D. A mensagem aludida é o amor do pianista. Não, a mensagem não é o amor do pianista, porque ele não me diz qual é o conteúdo da valsa. Ó. Ele não diz, ele só diz que é uma bonita valsa. Ele não diz que é sobre o amor do pianista. Compreende? Então, extrapolação. O gabarito é a letra B. Tranquilo? Facinho. O receptor da mensagem é a companheira. Acabou. Vamos lá. 7ª questão. De acordo com Blonde e Oliveira, sobre um dos elementos envolvidos no processo de comunicação, assinale a característica abaixo. Analise, perdão, a característica abaixo. Trata-se do conteúdo da comunicação. Você já viu. Qual que é o conteúdo da comunicação? Além disso, pode apresentar diversos tipos de elementos, tanto afetivos como intelectuais. Ó, tem vários elementos. Pode exprimir um sentimento ou transmitir uma informação ou ideia. Além disso, seu conteúdo pode ser positivo ou negativo. Do que é que nós estamos falando? Estamos falando justamente da mensagem ou contexto, gabarito da questão de número 7, letra B de Bravo. Questãozinha de número 8 nos diz o seguinte. Assinale a frase em que não há a presença de um interlocutor. Lembrando, interlocutor é quem recebe a mensagem. A mesma coisa que receptor, tudo bem? Interlocutor é aquele que recebe a mensagem, ou seja, receptor. Letra A. Vamos, crianças, silêncio na classe. Aqui há um receptor da mensagem? Ah, né? São as crianças, ó. Então, existe um interlocutor, existe alguém que está recebendo essa mensagem. Letra B. Estou te dizendo que a festa será hoje, ó. Há um interlocutor? Ah, existe alguém que está recebendo essa mensagem. Estou te dizendo. Letra C. Outras informações na secretaria, por favor. Deixe isso aqui, ó. Deixe isso aqui. Por quê? Quem é que vai receber essa mensagem? Eu não tenho um interlocutor. Eu não tenho aquele que recebe essa mensagem. Não. Tanto é que esta frase ela pode estar colada num cartaz, por exemplo. Outras informações na secretaria, por favor. Olha a letra D. Por favor, não fumem. Há um interlocutor? Há um interlocutor. Quem é o interlocutor? Ora, pessoas que fumam. Se ele está dando aqui a informação, está pedindo para que alguém não fume, esta mensagem é direcionada a alguém, sim, a pessoas que fumam. A letra E. Vocês, Pedro, João e Pedro, vão passear? Há um interlocutor? Ah, sim, João e o Pedro. Gabarito, portanto, desta nossa questão é a letra C, de casa, na 8ª. Vamos lá. 9ª. Na frase, o professor explicou a matéria claramente aos alunos. Qual elemento da comunicação corresponde ao canal? Qual que é o canal aí dessa nossa comunicação? Quem seria o canal? A letra A. O canal é o próprio professor? Não. É a voz e o som das palavras? Sim. É a voz do professor. A voz dele, sim, é o canal. Ele, com o modo todo, né, tal qual está aqui na letra A, está equivocado. É justamente a voz do professor que é o canal ali que é utilizado. Na verdade, para ser mais completa, né, a sentença, deveria ser o aparelho fonador do professor, né? Todo o aparelho ali de reprodução sonora. A explicação dada pelo professor, não, a explicação é o conteúdo, a mensagem. Os alunos, não, os alunos são os receptores, ok? Nosso gabarito é a letra B na questão de número 9. 10.
Um turista brasileiro que viveu 50 anos nos Estados Unidos, ao chegar ao Rio de Janeiro, não pôde compreender uma manchete de jornal carioca. Nessa circunstância comunicativa, o fracasso da comunicação se deve a ou ao. Ok, o que foi que aconteceu? Ele viveu fora por muito tempo. Muito provavelmente ele deixou o código de lado, ele não sabe mais o código, né? A letra A diz assim, a falta de clareza na linguagem empregada? Não é a ausência de clareza. Ele passou 50 anos sem utilizar a língua portuguesa, como é que ele vai entender de tudo? Não dá, né? Então o problema não foi a falta de clareza. Letra B, o desconhecimento do código pelo receptor? Correto, gabarito letra B de bravo na 10. Porque ele passou um tempão. Veja, as questões que tratarem acerca de elementos da comunicação vão te dizer, vão te dar um contexto comunicativo. Você vai saber inferir a partir desse contexto. Letra C, o canal inadequado de comunicação. Não, o canal que ele utilizou ali foi um veículo escrito. Todas as pessoas que têm acesso àquele código conseguiriam interpretar. Letra D, formulação inadequada da mensagem. Não, o texto não deixa isso explícito. Deficiência na linguagem empregada pelo jornal. Não. Veja como são questões que se você não conhece o conteúdo, olha para cá. Se você não conhece este conteúdo, você vai penar, você vai sofrer, principalmente nas mãos da Fundação Getúlio Vargas. Mas se você já entende que existe um emissor, um receptor, um canal, um código, uma mensagem ou contexto, existe também aqui um feedback entre o emissor e o receptor. Se você entende todas essas questões que são elencadas, todos os elementos da comunicação, ele vai só te dar uma situação e vai te pedir, olha, o problema foi em quê? No receptor, o problema foi no emissor, o problema foi no código, ok? Vamos lá. Para a gente finalizar, a questãozinha de número 11 vai nos dizer assim, o gerente da loja pegou o cartaz feito pela empresa de publicidade contratada e colocou na entrada da loja. Então vamos lá. O gerente pegou o cartaz, feito pela empresa de publicidade contratada e colocou na entrada da loja. Então ele foi lá e colocou na entrada da loja. A promessa de preços mais baixos deveria atrair clientes. Promessa essa ajudada pelas belas imagens da camisa. Sobre esse ato, assinala a afirmativa inadequada. Vamos lá, é inadequada. O emissor do cartaz é o gerente da loja. O emissor do cartaz é o gerente da loja. Bom, o gerente é quem emite a mensagem? É ele o emissor da mensagem? Não. Oxe, Marcelo, não. O emissor da mensagem não é o gerente. Não. O gerente pegou o cartaz feito pela empresa de publicidade contratada. Quem está transmitindo a mensagem aqui é a empresa. Empresa de publicidade. Ela é que transmite a mensagem, ok? O emissor não é o gerente da loja, mas sim a empresa. O nosso gabarito é a letra A. Letra B. A mensagem do cartaz é de tipo publicitário, certo? Porque busca vender. C. O código empregado é feito de palavras e imagens, correto? Porque ele diz, colocou na entrada da loja com promessas de preços baixos que deveriam atrair clientes. Que é ajudada pelas belas imagens das camisas. Ok, então tem tanto imagem quanto palavra. D. Os receptores pretendidos são possíveis clientes. Certo. E letra E. Preços mais baixos são argumentos para a venda. Ok. Qual que é o argumento que ele usa? Olha, o preço mais baixo. As pessoas vão ter acesso a camisas com preço bem abaixo do mercado. A promessa de preços mais baixos deveria atrair clientes. Então, é sim um argumento? É. Por fim, a questão de número 12. Uma fábrica de tênis anunciou uma nova criação com um preço bastante reduzido. O anúncio vinha acompanhado com uma bela foto de um par de tênis e com promessas de grande elegância. Veja que o contexto é sempre o mesmo, sobretudo na FGV. Com promessas de grande elegância. Sobre a mensagem do anúncio, assinala a afirmativa inadequada. Então, de novo, ele colocou todo um contextozinho e ele quer a incorreta, ou seja, a inadequada. Vamos aqui, eu vou grifar com você e você vai buscar a inadequada. Vamos entender. Uma fábrica de tênis anunciou uma nova criação com preço bastante reduzido. Então, a fábrica fez esse anúncio. O anúncio vinha acompanhado com uma bela foto de um par de tênis, com a promessa de grande elegância. Sobre a mensagem do anúncio, assinar a alternativa inadequada. Vamos lá. A letra A diz assim, eu quero a incorreta. O emissor da mensagem, neste caso, não é um indivíduo, mas uma empresa. Certo. Lembra que aqui quem fez o cartaz também não foi uma empresa, não é verdade? Sim. Aqui a fábrica anunciou a nova criação de preço. Aqui quem é que está anunciando? Não é uma pessoa, é a própria fábrica, não é verdade? Sim. É uma empresa? É uma empresa. Então o gabarito não pode ser a letra A. Risca. Tá certa a letra A? Tá, mas eu quero a incorreta. B. Para convencer o cliente a comprar um par de tênis, o texto apela também para a vaidade do comprador. Marcelo, isso é verdade? Vamos ver. Uma fábrica anunciou a nova criação de um preço bastante reduzido. Nova criação com preço bastante reduzido. O anúncio vinha acompanhado com bela foto de um par de tênis. Promessa de grande elegância. Ora, ele apela para a vaidade? Sim. Porque quem vai comprar está vendo que o tênis é elegante.
Percebe? Então ele vai se sentir aqui o quê? Mais elegante. Isso é um apelo à vaidade? É. A letra B tá certa, mas eu quero a incorreta, por isso eu tiro. C. O código empregado na veiculação da mensagem envolve palavras e imagens. Vamos lá? E na FGV você vai ter que fazer isso. Aliás, em todas as bancas você vai ter que fazer isso, né? Você vai ter que voltar e tal, bate na FGV, porque quem costuma cobrar com força é ela, esse tipo de situação, né? Ó, uma fábrica de tênis anunciou a nova criação com preço bastante reduzido. O anúncio vinha acompanhado com uma bela foto de um par de tênis. E com promessas de o quê? De grande elegância. Então o código veicula tanto palavras quanto imagens? Sim. D. O produto anunciado traz implicitamente a mensagem de que o comprador potencial é um jovem urbano. Aí não. Aqui encontrei meu gabarito. Aqui é uma extrapolação. Por quê? Porque o texto não deixa claro que necessariamente vai ser um jovem, ou o jovem, e que necessariamente ele é urbano, ou seja, ele é da cidade. Pode ser que a maioria, a maior parte dos compradores desse tênis, olha para mim, sejam jovens urbanos, jovens da cidade. Pode ser que a maioria sejam compradores? Sim, pode ser que a grande maioria dos compradores sejam esses jovens. Pode ser. Mas isso não é necessariamente uma verdade. Veja, dizer que pode ser não implica dizer necessariamente que é. Então tome cuidado. Tome cuidado por quê? Porque você precisa passar por um processo de raciocínio para chegar à interpretação. De novo, o produto anunciado traz implicitamente a mensagem de que o comprador potencial é o jovem urbano. Calma aí. Pode ser que a maior parte dos compradores sejam, sim, jovens urbanos. Mas isso quer dizer que necessariamente, implicitamente a mensagem de que o comprador potencial, ele não diz um comprador. Se ele substituísse aqui o por o artigo definido por artigo indefinido, aí estaria certo. Um comprador potencial jovem urbano, estaria certo. Mas ele diz o comprador. Ele determina, ele define quem é esse comprador. Isso o texto não nos diz. Portanto, nosso item é o item D, de Deus no controle. Vamos na E. Um dos elementos utilizados pelo anunciante destaca o interesse do comprador. Opa, calma aí. Um dos elementos utilizados pelo anunciante destaca o interesse do comprador, a redução do preço do produto. Correto, correto. Mas não é o nosso item, por isso eu descarto, assim como descartei a letra C. Onde é que está isso? Lá no finalzinho ele diz assim, acompanhado com uma bela foto de um par de tênis e com a promessa de grande elegância. Ok, volto mais um pouquinho. Uma fábrica de tênis anunciou uma nova criação com preço bastante reduzido, com preço bastante reduzido, tá? Aqui quando ele fala de preço. A letra E. Um dos elementos utilizados pelo anunciante destaca o interesse do comprador, que é a redução do preço do produto. Sim, com redução bastante do preço ali do que era cobrado. Tanto é que nós conseguimos elencar aqui quais são os argumentos utilizados. Ele anunciou uma nova criação, ou seja, o tênis é novo, e o preço é bastante reduzido. Então veja, ainda prometendo elegância, ele utiliza ali 3 argumentos para que o tênis seja comprado por parte ali, óbvio, né, dos seus futuros e prováveis compradores. Tranquilo? Bom, revisamos só tudo a respeito deste tópico, que sim, é importante. Elementos da comunicação é um tópico importante que você precisa dominar para a sua prova. Se está no seu edital, não fuja do que está no seu edital. Busque sim entender, até porque é um tópico tão curto, tão tranquilo, que uma vez entendido ficará com certeza na sua mente. Ou agora é só revisar, buscar mais e mais questões. Em caso de dúvidas, você pode sim nos procurar, com certeza aqui o nosso time. Conte sempre com a tribo. Eu me despeço, deixando um forte abraço no seu coração. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo!